Então agora preste atenção porque isso é muito importante. Para garantir o acesso à próxima aula, vá até a postagem no Instagram, onde eu falo sobre jejum, e comente a palavra jejum. Aí já libera automaticamente a nossa próxima etapa. E para facilitar, o link dessa postagem aqui está na descrição do vídeo. Então respira fundo, se conecta com você mesma, porque a partir de agora começa mais um passo da sua transformação. Meninas, hoje nós vamos entender de forma prática como o jejum ajuda a reduzir a inflamação no nosso corpo. Não estamos aqui falando em dietas extremas, mas sim num processo fisiológico que acontece quando damos ao corpo um intervalo. Então, recapitulando, o que é a inflamação? A inflamação ela é uma resposta natural do nosso organismo. Porém, quando ela se torna crônica, ela aparece como a resistência à insulina, a retenção de líquidos, o cansaço, a dificuldade para emagrecer, as alterações hormonais. E aí, o jejum ele atua diretamente nesses mecanismos. Então, o que acontece com o nosso corpo durante o jejum? Primeiro, a queda da insulina. Então, quando você para de comer, os níveis de insulina eles diminuem bastante, porque insulina alta, constante, é sinônimo de corpo inflamado. E insulina controlada, você tem menos inflamação. Então, se você faz de 12 a 16 horas de jejum, o corpo ele ativa a autofagia, que é chamado de faxina celular. Então, as células velhas, elas são recicladas, as proteínas danificadas, elas são eliminadas, os tecidos inflamados, eles começam a se recuperar. Então, o jejum, ele reduz algumas moléculas que são marcadores clássicos da inflamação. Então, estudos mostram que períodos regulares de jejum diminuem esses marcadores no sangue. Então, com menos insulina circulando no nosso corpo, as células elas voltam a responder melhor aos hormônios. Qual é o resultado disso? Menos inflamação, menos fome, mais energia, menor risco de diabetes. O jejum no processo do emagrecimento e da desinflamação. O jejum, gente, ele facilita o emagrecimento, mas não é só porque você come menos, mas é porque você quebra o ciclo inflamatório. O corpo inflamado, ele retém água, ele acumula gordura, ele produz muito mais cortisol. E com o jejum, o cortisol reduz, a inflamação baixa, então a perda de gordura ela se torna muito mais eficiente. Os tipos de jejum que ajudam no processo da desinflamação. Os mais estudados são, gente, aquele de 12 horas, por exemplo, que é indicado para os iniciantes, que aí você consegue reduzir a insulina. Tem o jejum de 14 a 16 horas, que é exatamente o que eu faço. Ele é o mais usado para desinflamar, porque ele ativa a autofagia. Tem pessoas também que faz aquele de 24 horas, ocasionalmente. Esse aí é usado em casos específicos, com orientação para reduzir marcadores inflamatórios mais rapidamente. E quando o jejum ele não é indicado, quando você não pode fazer, gestantes, lactantes, diabéticos em uso de insulina, histórico de compulsão alimentar, pessoas muito medicadas, então isso daí não é indicado, o jejum ele não é indicado para essas pessoas. Mas assim, o bom do jejum, o jejum ele desinflama, gente, porque ele reduz a insulina, ele promove a autofagia, ele diminui citocinas inflamatórias do nosso corpo, ele regula o nosso sistema imune e ele melhora muito o nosso metabolismo. Então é uma ferramenta super poderosa, segura e cientificamente estudada, quando feita da forma correta. A proteína ela é o melhor alimento para quebrar o jejum. A proteína ela é campeã. Por quê? Ela estabiliza a glicemia rapidamente, ela reduz a fome de forma eficaz, ela evita a compulsão após o jejum, ela mantém a insulina baixa e ela preserva a massa magra. Então, quais são as melhores opções? Ovos, mexido, cozido, omelete, o iogurte natural ou grego sem açúcar, o frango desfiado, o peixe, o whey protein para quem não tem intolerância nenhuma. E a segunda opção aí, é fibra mais gordura. É uma ótima combinação. Depois do junto da proteína, uma pequena quantidade de fibra e gordura, ela evita os picos glicêmicos. Por exemplo, o abacate, a chia, a linhaça, castanha, de 2 a 5 unidades de castanha, faz muito bem, tá? Então assim, existem também aqueles alimentos que eles são suaves para o estômago. Se você é sensível ou ainda está começando a jejuar, então assim, é interessante você usar o kefir,
As frutas de baixo índice glicêmico, como o mamão, o morango, o kiwi, a sopa de legumes e um bem usado aí, agora, né, tá bem na modinha, é o caldo de osso. E o que você não pode quebrar o jejum? Quais são os alimentos? Você tem que evitar o pão, a tapioca, o bolo, o biscoito, o café com açúcar, as frutas muito doces, né, a banana, a uva, a manga, arroz ou macarrão. Esses alimentos, gente, eles elevam a insulina de forma brusca e fazem perder aquele benefício que você adquiriu durante o jejum. Então, assim, a melhor combinação, aquela bem completa, simples e perfeita, é ovo, né, mais fibra ou uma gordura boa. Aí você vai botar 2 ovos mexidos, 1 colher de chia, ou um omelete de verdura, né, ou um iogurte natural mais 1 colher de linhaça, ou um ovo mais meio abacate pequeno. Quando você decide cuidar de si, o seu corpo ele responde. Quando você honra o processo, o resultado floresce. Passo a passo, hábito por hábito, você se transforma. Então não é sobre pressa, é sobre consciência. É sobre escolher todos os dias aquilo que aproxima você da mulher que você deseja ser. Então desinflame, destrave e desperte. O seu corpo está pronto. Sua mente também pode estar. E assim nós encerramos a nossa aula sobre o jejum. Eu quero agradecer profundamente a cada um de vocês que ficou até aqui, que se dedicou, que anotou, que aprendeu e se abriu para entender melhor o seu corpo. Obrigada por vocês escolherem esse caminho de consciência, né? De cuidado, de transformação. O jejum ele não é apenas uma estratégia alimentar. Ele é um convite para você escutar o seu corpo, para você desacelerar, para desinflamar e para voltar ao equilíbrio. Que vocês saiam daqui hoje sabendo que não é sobre perfeição, é sobre constância, é sobre escolher todos os dias um passo que honre a mulher que você está se tornando. Então, muito obrigada por estarem comigo nessa jornada e a gente vai se ver em breve.